Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Jesus sob o olhar do apóstolo João. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Já estamos no capítulo 17, né? A oração intercessória de Jesus. Mas a lição número 11, nós já estamos na lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, capítulo 17 de João, que tem aí no seu texto áureo o versículo 17 e versículo 3, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. A verdade prática está escrito. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da igreja ressoa ainda nos dias atuais. Nós vemos aqui, na verdade prática, a separação, né, neste capítulo tão importante. Jesus orando por si próprio, Jesus orando pelos seus discípulos e Jesus orando por aqueles que haviam de crer nele, ou seja, a igreja. A igreja, ele ora por aqueles que haviam de crer. Então nós estamos inseridos nessa oração de Jesus do capítulo 17. Eu e você que cremos no Filho de Deus, que cremos em Jesus, nós estamos aí inseridos nessa oração de Jesus. Oração de Jesus. Por isso que o comentarista Elianai Cabral coloca, ressoa até os dias atuais. Então a igreja contemporânea, ela faz parte da oração de Jesus. A igreja de todas as épocas, de todos os tempos, esta oração de Jesus intercessória, Jesus vai fazer aí dias antes, da sua morte, ou um dia antes da sua morte. Então, Jesus, ele ora por si próprio, ora pelos seus discípulos e ora também pela igreja, nos dias ou nos seus dias. A igreja aí de todas as épocas faz parte, está inserida aí nesta oração de Jesus. A leitura bíblica em graça está em João 17, 1 ao 3, 11 ao 17. Leiam todos os versículos da revista, tá? Que está aí nos tópicos. Leiam, porque é ela que vai te dar base aí para o seu pensamento. Deu base para o pensamento do comentarista da lição, pastor Elianai Cabral, e também te dará. Não deixem de ler os versículos da leitura bíblica em classe e os versículos que a revista apresenta. Meus queridos, Jesus, em tudo que Jesus ia fazer, ele orava. Jesus é um exemplo de oração. Jesus, ele ensinou a oração dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Em Mateus 6, nós vamos ver Jesus ensinando a oração, como devemos orar. E Jesus só não ensinou a oração, ele também orava. Jesus intercedia, Jesus conversava com o Pai. Jesus tinha uma vida de oração. A oração nos liga com o céu. O versículo 17:3 que nós lemos do texto áureo está dizendo que a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Falando da presença já da vida eterna. A vida eterna, ela inicia na vida do cristão a partir do momento que ele passa a crer em Jesus, que ele passa a crer em Deus. Aí o Espírito Santo começa a fazer parte da nossa vida, da vida daquele que acredita em Cristo, e a vida eterna agora também se faz presente. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. Então a vida eterna, ela não se inicia
em um futuro, com a nossa morte, com o arrebatamento da igreja, né, isso vai se concretizar, é o ápice, né? Mas nós já vivemos a vida eterna. Ela se inicia com a nossa conversão, ela se inicia com o novo nascimento. Nós passamos a viver o reino dos céus, nós passamos a viver a vida eterna, retroceder, como falamos sempre. Nosso retrocesso à nossa criação de Deus, e isso por meio do Espírito. Então, o crer em Jesus nos dá a oportunidade, é o nascer de novo pela sua graça. Cremos nele, se cremos em Jesus, em Deus, ele como Deus, como aquele que morreu na cruz para nos libertar, para nos dar a salvação, a vida eterna já passa a fazer parte da nossa vida. Então, Jesus vai orar. Ele vai orar por si, nesta oração intercessória. O nome que os estudiosos dão, oração intercessória, oração sacerdotal, ou a oração da consagração. A oração intercessória, Jesus intercedendo por si. Verdade prática, por si, pelos seus discípulos e por aqueles que haviam de crer, ou pela igreja. Pela igreja, a igreja já de todas as eras. Nós, a igreja contemporânea, nós que fazemos parte da atualidade da igreja atual, estávamos presentes na oração de Jesus. Ele orou por nós, ele orou por mim, ele orou por você. Ele nos apresentou ao Pai. Todos aqueles que creem, que virem a crer nele como Filho de Deus, estava em cruz nesta oração intercessória de Jesus. Jesus, ele, no capítulo 17, como nós vimos aí a separação, já na verdade prática, e já comentamos aqui, ele ora em favor de si próprio. Ele vai orar por si. Ele vai iniciar dizendo: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Que hora? A hora da sua morte. A hora daquilo que ele veio para fazer. Ele veio para se entregar por nós. Então ele fala: é chegado a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Aí o versículo que lemos: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A presença da vida eterna. Mas ele fala da hora que haveria de chegar. Ele vai orar por si mesmo, do capítulo 17, 1 ao 8. Nesta oração ele fala da sua glorificação. A glorificação é tornar visível, evidente, o nosso comentarista, tornar conhecido, ele coloca. Ele estava falando de uma glória de tornar a sua obra conhecida, a sua morte na cruz do Calvário. Então, a glória viria por meio do quê? Por meio da sua morte redentora. Ele está falando da glória como o momento do seu sofrimento, o ápice do seu sofrimento, que seria a morte, a entrega por nós. Não é se fazer conhecido, tornar conhecido, como nós estamos vendo aí por meio da mídia social, se apresentar às pessoas por status.
um algo egoísta. Não. É se fazer conhecido a sua morte redentora, a sua obra. Muitos têm aparecido que querem glória para si. Querem glória para si. Por meio das mídias sociais, pregadores que buscam a glória própria, a glória de si própria, que buscam aparecer em todos os momentos, esquecem que quem deve aparecer é Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, quando Jesus fala, glorifica-me, nesse primeiro versículo, que é a hora que estava chegando, está falando da sua morte, do seu sofrimento, do seu martírio. Meu Jesus amado, Jesus se entregando por nós, Jesus morrendo em lugar do próximo. E o interessante é que esta glória que ele pede para o Pai glorificar, ele glorificaria ao Pai. Porque o Pai, ele envia o seu Filho com o objetivo de resgatar a humanidade. Então, através da glorificação de Jesus, que seria a sua morte na cruz do Calvário, para resgate da humanidade, Deus, o Pai, seria glorificado. O Pai seria glorificado. Então Jesus não buscava glória para si. Jesus não buscava glória para si. Então, Jesus intercede por si. Nós vemos Jesus em todos os momentos, ele vai orar. Jesus, ele ensina a oração no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, mas ele também pratica a oração. Ele fala como nós deveríamos orar, né? Pai Nosso, colocando em evidência o Pai. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Alguém vai fazer uma crítica quando a pessoa ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinou a orarmos ao Pai. Pai nosso que estais no céu. E decretarmos aí em seu nome, em nome de Jesus. Então nós oramos a Deus. O ensino de Jesus no capítulo 6. Mas também Jesus não só ensinou a orar, ele também orava, ele intercedia. Ele fazia o papel de sacerdote. Ele orava em todos os momentos que ele aparece em uma situação. Jesus, ele vai interceder, Jesus, ele vai orar na cruz. As 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus vai orar a Deus quando está na cruz. Por nós. Ele vai orar por aqueles que lhe fizeram mal. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus orava em todos os momentos pelos seus perseguidores, até aqueles que os perseguiam. Jesus orou. Jesus vai orar no seu batismo.
Ele vai orar no seu batismo. Ele ora e o céu se abre. Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Glória a Deus. Ele vai orar ao Pai. O Espírito vai vir como uma pomba. E o Pai vai dizer: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Operação ali. Estou aparecendo a Trindade. Então Jesus ora. Ele vai orar em um lugar solitário, em Mateus 1,35. Ele vai sair para orar, vai acordar e vai orar. Quando ele ora pela mulher, ele entra e ora, e ele sai na madrugada para orar. Quando ele ora pela sogra de Pedro. Quando ele ora pela sogra de Pedro. Vamos ver se é isso mesmo. Marcos 1,35. É isso mesmo, a cura da sogra de Pedro. Marcos. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. E entre outros momentos que Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos. Ele não escolhe sem orar ao Pai. Então ele vivia na dependência de Deus, ele orava. Ele ensinou a oração, ensinava a orar e orava. Jesus orou no Getsêmani. Então Jesus, ele tinha uma vida de oração. Ele vai orar. Ele vai orar pela alimentação dos 5.000 homens. Ele vai orar. E tomou os pães e, dando graças, repartiu-os pelos seus discípulos. E dando graças, repartiu pelos seus discípulos. Então, Jesus orava. Jesus orou depois também da alimentação dos 5.000. Mateus 14:23. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada a tarde, estava ali só. Então, Jesus tinha uma vida de oração, entre outros versículos. Depois os irmãos leiam, pesquisem Jesus orando. Mas Jesus orava. Ele levava uma vida de intercessão em vida. Em vida ele orava. Embora ele continua vivo porque ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele continua orando por nós. Mas Jesus orou ao Pai, nós percebemos, entendemos nesta oração intercessória, oração sacerdotal, que Jesus, ele fala da glorificação, ele pede para o Pai glorificar a ele, que é chegada a hora, para que ele também glorificasse a Deus. Falamos aí da glória que nós vimos aqui, que ele está fazendo menção aí do seu sofrimento, da sua morte, Ele está se referindo ao momento que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício. Que sacrifício? Sacrifício redentor, que falamos. Mas ele vai continuar orando por si. E no versículo 5 ele vai falar: e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. E agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele já tinha glória. Falei de Filipenses 2, que ele se despiu, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus.
Ou seja, ele não fez uso da sua divindade enquanto estava em vida. Então, e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Está no versículo 5 de João 17:5. Ele vai continuar a oração por si, ele vai orar por si, capítulo 17, 1 ao 8, né, de João, primeira parte desse capítulo, orando por si. E no versículo 5 ele vai dizer assim, e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Glória! Algumas coisas é revelada nesse versículo. Aquilo que ele havia, ele se despiu, ele tirou, ele retirou-se, ele não deixou de ser Deus, mas ele não fez uso. Então agora ele passa a ser Deus. Não posso dizer passa a ser Deus, porque ele sempre foi Deus. Ou seja, a glória que ele tinha, ele passa a tê-la novamente. E agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha contigo. E agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Jesus já estava lá. Então ele está falando da sua divindade. Ele está falando da sua divindade. Ele como Deus, ainda que o mundo, antes que o mundo existisse, ele já estava lá. João 8. Ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele é divino, ele é o próprio Deus. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Está em Isaías 42 e o verso 8. Ele não divide a sua glória com ninguém, ele não dá a sua glória às imagens de escultura, como está no texto de Isaías 42, mas ele não divide a sua glória com ninguém. Então é a mesma glória que está no Pai, está no Filho. Porque eles é o mesmo Deus, diferente em pessoas. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a trindade que acreditamos. Mas é o único Deus. E agora, Pai, glorifica-me. A eternidade da glória que ele deixou por um momento de atuar com ela, de deixar ela acontecer. Então ele sofre como homem, ele morre como homem, despido dessa glória. Ela volta a acontecer quando ele glorifica, ou quando ele ressuscita ao terceiro dia. Ele ressuscita como Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra, sem deixar de ser homem. Entendemos isso, né? Que ele intercede por nós, Jesus Cristo, homem. Mas ele agora está pedindo a Deus que o Pai o glorifica. Uma glória divina, uma glória que só pertence a Ele, uma glória que é somente de Deus. A glória do sofrimento, a glória da sua ida ao Calvário, né? A glória da sua morte, que era para ser vista a apresentação do seu momento redentor, né?
que era para todos conhecer, é uma glória que era para ser conhecida. Então, que ele coloca, glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Então Jesus seria reconhecido ou seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, sofrimento no Calvário. Tanto é que ele vai passar essa glória para o homem, ele vai dar essa glória para o homem. Ele vai falar que ele e o Pai é um, e ele queria também que os seus filhos, os seus discípulos, seriam um também, como ele e o Pai é um. Ele vai continuar no versículo capítulo 17, 22. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Para que a igreja seja um, como ele e o Pai é um. Para que todos sejam um, vou ler do versículo 20. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A igreja, nós fazendo parte da oração de Jesus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Glória que foi dada a ele, que Deus deu a ele, ele deu a nós. Então é a glória que está aqui. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Para nós tornar conhecida a obra de Cristo, a morte dele na cruz do Calvário, a sua morte redentora, o sacrifício vicário. E nisso nós estaremos glorificando a Jesus, glorificando ao Pai. Não nós aparecermos, uma glória egoísta, pensando em nós, não. É a glorificação da obra de Jesus na cruz do Calvário. Sofrimento, o que nos remete glória? Sofrimento pela causa do Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho. Viver Cristo. Andar nas pisadas de Cristo. Que maior glória do que esta? Padecer o sofrimento de Cristo. Pedro e Paulo, eles vão sentir alegria em padecer, em sofrer as aflições de Cristo. Ou seja, independente do que acontece, independente do que aconteça, a manifestação da glória de Cristo é quando nós apresentamos o Evangelho, a morte dele no Calvário. Era a glória que ele buscava. Oh, glória a Deus. Então, glorificar a Deus não é simplesmente glorificar em palavras nos cultos, né? Alguns querem glorificar mais alto do que o outro, falar mais glória do que o outro, para aparecer. Glorificar a Deus é anunciar o Evangelho, é sofrer pela causa do Evangelho, é se entregar pelo Evangelho, sofrer pela causa de Cristo. Amar os nossos irmãos, ser verdadeiramente discípulos. Que glória maior do que esta? Mas o capítulo 17 de João é dividido nessas três fases. Primeiro, Jesus intercede por si, capítulo 17, 1 a 8. Também intercede, faz a oração pelos seus discípulos, 9 ao 19, 17, 9 ao 19, e também oração pela igreja futura.
João 17, do 20 ao 26. Jesus ora pelos seus discípulos, Jesus ora por aqueles que viriam a crer. Falamos que Jesus intercede, a vida de Jesus foi em oração. E hoje Jesus continua intercedendo por nós. Hebreus vai falar que ele é o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, da tribo de Judá, nós sabemos que a tribo que os sacerdotes descendiam era a tribo de Levi. Jesus, da tribo de Judá, agora é sacerdote eterno, segundo Melquisedeque. Hebreus vai nos dizer que Jesus, ele intercede por nós. Hebreus, no capítulo 4, 14 ao 16, vai estar escrito que Jesus intercede por nós. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Ele não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe. Por isso que é citado aí Melquisedeque. E a eternidade. A eternidade não tem começo e não tem fim. Lembra da glória que falamos? Glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Jesus já estava lá. Jesus continua intercedendo por nós hoje. E ele pede para nós interceder. Falaremos isso em instantes para concluir. Olha o que está em Hebreus 4. Do 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 9 também, 11 ao 28, vai falar aí de Jesus sendo o nosso intercessor. Hebreus 5, 6 e 6, 20 vai falar de Jesus como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus intercede por nós. Nós vamos ver que Jesus, a igreja de Deus hoje, também faz um papel de intercessão como sumo sacerdote, que está em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha isso que está escrito, isso mesmo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós intercedemos como igreja. A geração eleita, o sacerdócio real. O sacerdócio real é intercessor ante o rei. Intercessor ante a face do rei. Ou seja, quando estamos orando, nós ficamos rosto a rosto com Jesus. Ô glória! Intercedendo um pelos outros. E Jesus, neste momento, está intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor. No céu, na terra, quem vai dizer, ou nós aprendemos, o Espírito Santo em nossa oração está conosco, orando a Deus, fazendo com que a nossa oração chegue a Deus. O Espírito Santo está em nós. Ele também é o nosso intercessor. E Jesus, junto ao Pai, é o nosso intercessor. Jesus faz a oração por si próprio,
pelos seus discípulos e pela igreja futura. E hoje ele está à destra de Deus, intercedendo por nós. A ele toda a honra e toda a glória. Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Outro ponto importante, a unidade. Ele e o Pai é unidade. A igreja precisa estar em unidade, porque assim como nós somos um, eles também sejam um. Oh glória! A ele toda a honra e toda a glória. A conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes de nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Então a glória é esta. Revelar Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. O propósito da oração, a unidade. O propósito da unidade. Que Deus continue te abençoando, que possamos ser intercessores. Jesus é o nosso intercessor. O Espírito Santo intercede por nós. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós fazemos parte da oração de Jesus, da oração sacerdotal de Jesus. Irmãos, vamos para a lição de número 12 no próximo domingo. Espero você, tá bom? Quem gostou, curte, compartilha. Tá? Aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Tá? Vai ser uma honra tê-los conosco. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Até mais. Fiquem com Deus.